professor, uma tela com o número de finalizações do Flamengo, as que ele fez e as que ele sofreu nesta temporada. Flamengo sobra no Carioca, finalizações a favor e contra em jogos com o time principal. Então, a favor, o total são 155 e 54 contra. No alvo, 57, 11 contra. Com 19 gols e nenhum sofrido. 8 jogos com o time principal comandado por Tite, 7 vitórias e 1 empate. O empate é contra o Vasco, é isso? Não. Com o time principal, sim. É que teve o Vasco, outro empate. contra o Botafogo ganhou no último minuto lá. Isso, foi contra o do Léo Vasco. Pereira, né? E teve um empate que tomou o gol, mas não era time principal, por isso que ele não tá aí. Do Vasco que o Gabigol perde o pênalti. E só para, antes de entrarmos na análise tática do Olho Leal, com o nosso capitão América, Eugênio Leal, eu me lembrei do Abel Ferreira, que é o técnico de um dos times mais vencedores, se não o mais vencedor dos últimos anos. Depois da vitória sobre o Mirassol no sábado, ele falando da importância de todos atacarem, todos defenderem, e entre as frases ele disse uma assim: o nosso primeiro goleiro é o atacante, é o centroavante. Em cima do que a gente está dizendo, em cima do que o Eugênio lembrou do Flamengo do Jorge Jesus. A marcação começava lá com Gabigol e Bruno Henrique, esses que estão no banco agora, pressionando já a saída do adversário. É esse equilíbrio que você está cornetando aí. Tá muito faceiro você hoje. Eu tô de olho no senhor. O senhor mesmo citou equilíbrio do Jesus. Era equilíbrio bonito. Equilíbrio não é sinônimo de chatice. Não, de forma nenhuma. Então. Eugênio Leal vai... Será que ele vai falar de equilíbrio agora? Vai ou não? Equilíbrio. Talvez um pouco de falta de... Mas eu tô aqui preocupado como o professor tá pegando no pé do Tite. Tá chamando de chato. Não, o discurso dele é chato. Aqui, Abel, vamos lá. Mostrar os 2 gols do Flamengo e as construções com virtudes do Flamengo e defeitos do Fluminense. Porque cedeu muitos espaços. Esse é o lance do primeiro gol. Vai começar lá atrás. E a gente vai perceber, olha, nem é muita desculpa porque alguns jogadores não foram titulares na altitude de Quito. O Douglas Costa até jogou. Tá ele aqui. O Renato Augusto, que está aberto do outro lado, não jogou. O Lima não foi titular naquela partida. O Alexander, que está aqui, também não foi titular. Estão todos envolvidos nesse lance. Perceba os espaços que o Fluminense dá nesse momento de saída de jogo do Flamengo. Livre, livre, livre. 3 jogadores de um lado do campo que estão livres, né? Aí essa bola vai chegar aqui. Obviamente vai chegar, né? Houve uma inversão. Recebe o Ayrton Lucas para começar a jogar. Bolinha não tá livre não, Eugênio. Discordei de você nessa. Atrapalhei o Olho Leal aqui. Não. Volta lá. O cara... Não sei quem é esse jogador do Fluminense ali. Qual o fantasma que você está vendo no jogador do Fluminense? Fantasma não. Perto dele. Tem um jogador ali que a bola tá lá na zaga. Ele Cebolinha tá esperando tá a bola aqui. chegar mais perto. Esse aqui é o Alexander. Alexander. Há uma distância razoável. Nesse momento, se vem o lançamento. É que a bola não vai para ele. Depois o Alexander chega. O Alexander que entrou no início do segundo tempo como lateral direito. Depois ele volta para o meio campo que o Martinelli vem fazer a lateral. Desculpa, Eugênio, atrapalhei. Mas Esse que tá fora não é jogador, viu, Abel? É o Tite. A questão é a seguinte. Há 3 jogadores de um lado do campo com algum espaço para receber essa bola. Eu quero que você preste atenção em um jogador específico nesse lance aqui, porque os laterais são importantes, tá? Tanto o Ayrton Lucas, que vai iniciar essa jogada, quanto o Varela do outro lado. Varela começou... Quem deveria acompanhar o Varela? Nessa disposição aqui, o Renato Augusto. Ok? Quem deveria acompanhar o Ayrton Lucas? Nessa disposição aqui, o Douglas Costa. Ah, porque você tem lateral com lateral, lateral marcando o ponta, né? E do outro lado aqui, Cebolinha e Alexander. E lá você deveria ter o Luiz Araújo com o Diogo Barbosa. Só que você vai perceber que o Luiz Araújo, depois do Cebolinha, eles não estão jogando muito abertos, nós estamos trazendo um pouco mais para dentro, se posicionando um pouco mais por dentro. Então, espaço. Fluminense dá espaço ao Flamengo. A bola chega, e essa é uma outra questão aqui. Liberdade que o Arrascaeta teve para receber essa bola e girar no meio de campo. Ele domina. Até chegar a marcação, essa marcação vai chegar, ele teve a possibilidade de dominar, girar o corpo. Aí vem o Lima correndo lá de trás, sai o zagueiro, Antônio Carlos, fica um espaço na zaga, ele vem correndo para dar esse bote aqui no meio, no Arrascaeta, que consegue girar. Gira e toca
no Luiz Araújo. Enquanto isso, saiu lá de trás. Tá passando aqui lateral. Tá vendo? Olha só o espaço que o Flamengo permite. A bola vai chegar para o cruzamento do lateral. E nesse momento que a bola é cruzada, o Alexander vai tentar cortar de cabeça. Tem o Cebolinha e o Ayrton Lucas. São 2 contra 1 desse lado. Por quê? Ficou lá atrás, né? O Ayrton Lucas disparou e o Douglas Costa não voltou para marcar. Assim como o Varela subiu do outro lado e o Renato Augusto não acompanhou. Então, teoricamente, também aqui, o Diogo Barbosa tem que marcar 2 jogadores. Só que o Luiz Araújo veio mais para dentro. E aqui nesse 2 contra 1, o Alexander vai perder a jogada. Nisso tudo, o zagueiro saiu. Quem está marcando o Pedro são o André, que estava como quarto zagueiro, e o Martinelli. Não são zagueiros, não estão acostumados a essa movimentação. O que o Pedro vai fazer? Olho nele. Ele vai sair dessa marcação, vai se posicionar do outro lado sozinho e vai acabar recebendo a bola do gol. A defesa batendo cabeça. Aí é o posicionamento do 9. Ele, a jogada tá ali, tá todo mundo de olho na bola pela esquerda, eu vou pro outro lado que lá eu vou ficar sozinho. Fica sozinho. Ah, o gol é fácil de fazer. O gol é fácil de fazer. Mas se posicionar para entender onde a jogada vai terminar é uma coisa de que tem quem conhece a área. Esse é o primeiro gol do Flamengo. O segundo gol é o mais bonito, né? É aquele gol dos toques de categoria. Houve uma falta boba do Kennedy, que já tinha entrado a essa altura, na lateral. O Flamengo vai bater a falta. Perceba, olha o espaço aqui. Entre os 2 atacantes, Kennedy e Cano, e os jogadores de meio campo. É nesse espaço que entra quem? Inteligente, o De La Cruz. Ele vai receber essa bola, vai atrair as marcações todas no meio de campo e vai driblando. Dribla o Alexander, vai driblar também o Terãs e vai abrir o espaço. Quando ele consegue abrir o espaço, quem está aqui de novo para receber essa bola e fazer o pivô? O Arrascaeta, de novo, com liberdade, de novo atraindo a marcação de um zagueiro que vai tentar fechar para travar. Quando o zagueiro sai, ele deixa também de marcar o Pedro, que vai tocar de primeira. E quem vai sobrar livre? O Cebolinha. Aí, muita qualidade dos toques, né? E o Cebolinha recebe essa bola, de novo, não está aberto lá pela ponta. Está mais centralizado como estava o Luiz Araújo naquele lance também. É um detalhe interessante para a aproximação desses jogadores. E vem o chute. Para mim, Fábio, falha. Falha do Fábio. Aliás, tem o sentido do Fábio, que nesse 2024 ainda não tem a segurança do ano passado. Ontem, mais uma vez, ia se enrolando numa bola mal recuada, mais uma vez, pelo Thiago Santos. Teve um outro lance que ele sai também um pouco atabalhoado, a bola bate no peito dele e o juiz acaba marcando o impedimento e ele quase se perde. Falou bem, o Thiago Santos colocou ele numa fogueira também, tocar aquela bola para ele. Mas um lance igualzinho. Faz parte da saída de jogo do Fluminense, cruzar a bola na frente do gol, às vezes. Aconteceu um lance idêntico em Quito, né? Que a gente até falava, recuou no pé ruim, né? O Fábio sai para receber a bola aqui, a bola vem no outro pé e vem na direção do gol. E lances muito semelhantes aconteceram em 2 jogos consecutivos, mostrando uma dificuldade que o Fluminense estava apresentando ali para sair jogando. Mas aqui, as maiores dificuldades foram os espaços cedidos pelo Fluminense ao Flamengo, na sua defesa, e espaços cedidos, o time está cansado. Douglas Costa até entrou no segundo tempo contra a LDU, Renato Augusto não entrou. Terãs não entrou, então os espaços foram... O Antônio Carlos não entrou, porque está mal coordenada a marcação do Fluminense ali. É claro que você tem que dar muito mérito ao Flamengo, toque de bola rápido e tal, a chegada dos laterais no primeiro gol sendo muito decisiva, mas como você chega com laterais fazendo 2 contra 1 em relação a um marcador do time adversário, você vai ter superioridade numérica e o Fluminense não pode permitir isso, e está permitindo. Olha que interessante, você que nos assiste, e amigo André Donk, olha que interessante. Olho Leal, análise do Eugênio, sempre muito detalhada, muito rica, e hoje com uma pitada de provocação para cima do professor Celso Zelt, porque ele, indiretamente, disse que faltou equilíbrio ao Fluminense. E eu concordo. O tal equilíbrio que é a marca do Tite é a grande busca da carreira do Diniz. Ele busca esse equilíbrio, e até hoje não encontrou, não. Não encontrou ano passado? Campeoníssimo da Libertadores? Não é o resultado, o equilíbrio altos e baixos. O Fluminense ainda busca esse equilíbrio. Porque mesmo no jogo futebol é assim, mas mesmo no jogo da classificação contra o Internacional, ele correu muitos riscos. Eu não sei se busca não, professor.
Não sei se é uma busca a gente não sabe se do ele Diniz busca, o equilíbrio. Ele deveria buscar, né? Para aperfeiçoar o dinizismo. O que falta Diniz, para aperfeiçoar o dinizismo é isso. Pelo contrário, cada vez joga mais as fichas dele na ousadia. É verdade. Ele ousa, estica a corda ao máximo. Ousado e faceiro. É verdade. Fernando É o Diniz. faceirismo contra o equilíbrio. Faceiro, posso chamar Pedro de faceiro? Pode. No jogo de ontem, participou dos 2 gols, não é? Com participação ali na troca de passes para o gol do Cebolinha, do Everton, e também na finalização. Bem colocado, como disse o Eugênio, destacou o Eugênio, ali no segundo pau para fazer o primeiro gol do Flamengo. Tem gente que vai, né? Tem gente que vai ainda. Pois é, tem gente que não gosta. Temos que respeitar aí. A fase é boa. Pedro tem mais participações em gols do que jogos oficiais. Olha, 7 jogos, 8 participações em gols. Ontem contra o Fluminense, 1 gol e uma assistência. André Donk, repito, é muito rica a divergência de opiniões, temos que respeitar. Mas tem gente que não gosta do atacante Pedro. Não gostaria de ter Pedro no seu time. No Brasil, em 2024. Acredite, André. Pois é que no fim a gente sabe que a gente que gosta mais do Gabigol do que o Pedro, mas vou levar a vaiar o cara. Aí tudo bem. Mas vaiar o cara é difícil. Porque assim, o Pedro é o artilheiro do Flamengo desde que o Tite assumiu. Já na reta final do Brasileiro, ele e o Cebolinha foram os caras que melhor aproveitaram, né, o momento de troca de treinador. E a gente tá vendo pelos números, assim, a qualidade dos gols, como ele sai bem. Queria também destacar isso, que além de artilheiro, além de estar fazendo os gols dele, o primeiro gol dele em clássico nesse ano, a capacidade também dele gerar jogo. Ele é muito bom fazendo pivô, jogando de costas pro gol, ajudando quem vem de trás. Então é um cara que entrega muitas coisas, né? E é um centroavante, assim, a gente não tem muitos no Brasil, assim, com a característica dele. E os números são espetaculares. E, sinceramente, a tendência é que se mantenha. Talvez não num número de participações de gol maior ao número de jogos, que a gente está falando de uma temporada muito longa. Você manter um número absurdo desse não é o comum, mas que ele deve... Eu imagino que ele termine o ano como artilheiro do Flamengo, um dos principais artilheiros das principais competições. O nível dele é muito alto e eu queria só reforçar isso, que além dos gols, a capacidade que ele tem de gerar jogo também é uma arma que vai ser muito explorada pelo Flamengo. Me lembram aqui, amigos da produção, que Evair, o grande Evair, com linda história no Palmeiras e no Vasco, ele também dava toques de calcanhar como esse. Dava, ele era garçom também. Evair era o El Matador, em um tempo em que esse termo tinha uma conotação menos violenta que hoje, né? E também um grande garçom, o garçom do Vasco, quando jogou com Edmundo, tinha essas 2 valências. No Vasco ele ficou muito marcado por isso, né? Por servir ao Edmundo. Foi campeão brasileiro em 97, mas ele não estava nem um pouco satisfeito, tanto que ele nem na foto do título ele sai. Acabou o último jogo, ele foi embora, porque ele não ficou muito satisfeito com o que estava acontecendo lá dentro, mas ele foi decisivo. Jogou até o fim e jogou muito bem. O segundo gol, por exemplo, não é do Pedro, mas como diria um amigo, é como se cesse. Né? 2 de calcanhar ali, é uma participação esplendorosa, que fazem. E tem outra coisa aí, o jogador que querem no lugar dele, que é o Gabigol, continua não entregando. Não tem nem a questão de que tem alguém dando farol. Não é isso. Eu acho que no caso específico do jogo do Boa Vista... O conjunto da obra do Gabigol Sim, forte. mas está ficando... É monstruoso. Mas está ficando muito para trás. Eu sou entusiasta do Gabigol como jogador, mas está ficando para trás. A cada vez que ele entra, eu torço para ele fazer alguma coisa, para ter o mínimo de concorrência. Eu acho que no jogo Boa Vista o Pedro ficou muito marcado, para além do pênalti, as várias chances que perdeu naquela partida específica. Foram 2 bem claras. Foi uma coisa muito específica, muito pontual. Eu me lembrei, quando você falou isso da torcida do Flamengo, me lembrei do que o